Boa noite. Estou aqui recebendo hoje o cachimbo do Rodrigão Pedraza e feliz demais que ele tenha chegado. Foi um projeto comissionado, eu tive umas ideias, fui passando para ele e ele veio trazendo isso aqui à tona. Então, é um olhar bastante do Pedraza, com alguns desejos meus do que fazer. E vou falar um pouco aqui sobre o que é exatamente esse projeto. Eu vim estudando os shapes dos cachimbos e encontrando em um ou outro algumas coisas e eu tive a ideia, falei, cara, de repente eu posso usar um design de um Bulldog, de um Bento Bulldog, apesar de eu na época nem saber exatamente qual era o nome do shape, e com a funcionalidade, com a parte da engenharia, que para mim custa muito caro. A experiência da fumada, ela é tudo. Não só o design é importante, mas a experiência da fumada, assim, ela é absurdamente importante. Eu já tinha algumas ideias de algumas coisas da engenharia da peça que eu queria. E vim trocando ideia com o Rodrigo Pedraza ao longo desse processo. O que eu gostaria? Eu venho evoluindo a fumada, eu queria uma fumada mais técnica. Então eu pedi para ele uma furação 4 milímetros. O que isso aí vai significar na prática? Que vai ter um fluxo mais solto, eu vou precisar de tecnicamente controlar melhor para evitar que o cachimbo esquente, mas ao mesmo tempo, se eu acertar na cadência, eu vou ter uma fumada mais gostosa, né? Não ter aquela fumada lá muito presa. Eu estava gostando dos fornilhos grandes, e aí ele fez para mim um híbrido aqui de um pote com um Dublin. Se você colocar o dedo aqui dentro, ele fecha um pouquinho, não tanto, igual um Dublin, mas ele não é completamente cônico. Aliás, ele não é completamente arredondado, ele é mais cônico, tem um Vzinho leve aqui dentro. E esse shape do Bento Bulldog, cara, que eu tava achando muito legal, vendo muito cachimbo gringo de artesão e com muita vontade de experimentar um. Por coincidência, grande amigo meu, Rodolfo Confrade, tinha me emprestado já recentemente esse 999 da Peterson. E pura coincidência, os cachimbos são um pouco parecidos. O 999 parece que tem uma massa de briar aqui um pouco maior. Eu pedi para o Rodrigo que fizesse um shape mais agressivo, então ele ficou com uma parede aqui levemente mais fina, mas não se engane, não é uma parede exatamente fina, só levemente mais fina do que o 999, não do que outros cachimbos. E eu estava gostando muito de fumar nesse 999 do Rodolfo, cara, e eu acho que eu vou gostar muito disso. Na parte ainda da engenharia, eu pedi para ele 22 milímetros de abertura e 32 milímetros de profundidade. Isso aí, gente, a ideia é que ele acomode um flake desses aqui, de Luxury Navy Flake ou de Bullseye Flake, com bastante tranquilidade, principalmente não no método Fold Stuff, mas o método Rub Out completo ou parcial, que ocupa um pouco mais de volume. Voltando aqui a falar do cachimbo, a piteira, ela é assim, de outro planeta, ele tinha várias opções muito bonitas, eu escolhi essa daqui, achei que combinou demais com a cor do fornilho, e a priori o fornilho seria até um pouco mais claro. Falei para ele depois no final do processo que eu queria que escurecesse um pouco, ele me atendeu assim prontamente. E a experiência de fazer o cachimbo, de comissionar o cachimbo, ela foi uma experiência assim fantástica.
tenho certeza que eu vou comissionar mais cachimbos no futuro e não tenho dúvida que vai ser com ele pelo atendimento. Eu pedi para ele um Sandblast que fosse não muito pesado, mas eu queria que valorizasse os veios da peça do Briar. E vejam só a qualidade dos veios. Tem um outro detalhezinho, talvez um preenchimento ou um sand grain, e assim, perfeitamente esperado. Inclusive, acho que é um negócio que ele assim confere mais identidade para a peça. Eu ainda não fumei nada nela, né? Tá limpíssimo. Vou fumar agora. Eu pedi para ele que além da furação de 4 milímetros, que o cachimbo pudesse acomodar um filtro de 6 milímetros. E tá aqui a furação. Até aqui tá ruim de ver por dentro, mas ali ó, dá para ver ali o fundinho do fornilho, ó. Você vê que a furação tem até esse hiatozinho aqui, você vê que a furação tá aparentemente bem centralizada. E bom, vamos botar aqui o filtro nele. Apesar de ter pedido que ele pudesse acomodar o filtro de 6 milímetros, eu não fumo com filtro, eu só tenho aqui os filtros. Ó, acho que ficou apertadinho aqui ó, na entrada, acho que ele não teve profundidade suficiente. Mas para mim, zero problema, eu não fumo com filtro. Uai, tava ali, de repente o celular encheu. Voltando aqui no assunto do fornilho, o único filtro que eu uso, assunto do filtro, o único filtro que eu uso de vez em quando é o balsa. Ele aqui ó, não vai ter profundidade para acomodar, mas era estresse, ainda mais no balsa aqui. Se eu quiser eu corto um pedacinho dele. Eu falei com o Rodrigo que a ideia era que ele tivesse esse espaço para fazer tipo um mini reverse calabachezinho. A intenção não é fumar com filtro, então para mim assim, zero problema. Pedir para ele fazer essa gravação para mim é importante, pessoalmente é importante. Sobre o acabamento do encontro aqui, ó, da piteira com acho que é Schenck o nome disso aqui, cara, é perfeito. Não perde nada para os cachimbos gringos que eu tenho. E enquanto eu arrumava o celular, já fiz o rebout aqui do Flake, do Luxury Navy Flake. E bom, vamos ver aqui como é que ele encaixa. O Rodrigo fala na carta que ele envia pra gente que a primeira fumada é para usar o método dos três apertos, mas eu não vou usar não. Vou aqui do jeito que eu faço geralmente. Intencionalmente, eu vou dar uma apertada levemente maior no final, porque esse aqui é um cachimbo de 4 milímetros e se eu vacilar, deixar o fluxo de ar solto demais, excessivamente solto, eu acho que ele vai esquentar. Então assim, a técnica aqui vai ser muito importante. Ó, como é que ele tá aqui, ó. Aquele volume daquele flake, que eu acho que é um flake inteiro, sei lá, 80% do flake, vai deixar ainda um bom espaço aqui. E o que é a ideia de ter essa bocona aberta, tipo pot? Para ele poder ter muito tabaco queimando de forma simultânea. E aí liberar vários sabores de uma vez, fazer uma imersão de sabor maior. E à medida que o cachimbo for evoluindo, a parte cônica dele vai concentrar um pouco mais o sabor. Então assim, tem um motivo real para isso aqui acontecer. Bom, agora vamos ver se a gente joga fogo aqui no cachimbo. O cachimbo chegou tarde da noite aqui em Goiânia e
Queria até estar fumando mais cedo esse fornilho aqui, mas é o que temos. Na boca, tirar da boca para falar, né? Na boca, cara, muito leve, o peso assim ideal, um pouco mais leve do que o 999 para referência aqui. A ergonomia do cachimbo, desde que eu tirei ele da embalagem, já coloquei ele várias vezes, assim, perfeito. Perfeito mesmo. Cara, sei que o trabalho de equilíbrio foi feito com maestria. Mas vamos lá, jogar fogo nele. Aí na hora do vídeo o trem não funciona, né? Aí, ó. O fluxo é exatamente o que eu gostaria. Ele é solto, mas não é excessivamente solto. Não é solto igual um Cobb, isso que eu quero dizer. Não que o Cobb seja excessivamente solto, mas ele não é solto como um Cobb. Mas ele fuma gostoso. Eu tenho a impressão que a hora que o tabaco pegar verdadeiramente vai ser aqueles cachimbos que fumam assim sozinho. E assim, cara, olha esse esquema de cor. Olha o shape desse cachimbo. É brincadeira, cara. É brincadeira. Olha o tanto que é agressivo. A gente até brincou. Eu falei pra ele, cara, eu quero um negócio tipo um OVNI. E, cara, ele atendeu, porque ficou espetacular. Ó, vem ele de novo, ó. Não pega, nem a pau. Bom, na hora que pegar eu volto. Cara, foi muito gostoso. E a ergonomia disso aqui, tá entendendo? Cara, o cachimbo não escorrega da mão nem a pau. A intenção não é ficar falando exatamente do tabaco nesse vídeo de apresentação, mas, cara, que tabaco, Luxury Flake. Puta que pariu, muito gostoso. A intenção em ter um cachimbo que trouxesse todo o sabor de uma vez e não ficasse concentrando, deixando que tivesse aquela troca de sabores, foi muito bem atendido aqui nessa proposta. Então aqui, para finalizar, acredito que o meu objetivo foi atingido no comissionamento desse cachimbo. Um super agradecimento aí para o Rodrigo Pedraza, que pôde realizar para mim esse sonho de ter um cachimbo comissionado, um cachimbo exatamente nesse shape. E porventura, para você que está assistindo o vídeo, cara, faça o cachimbo com o Rodrigo, cara. Você vai se surpreender com o atendimento. Parte aí de preço, faça uma cotação com ele. Não é um negócio de outro planeta, não é um negócio exatamente barato, mas pensa que o cara está fazendo exatamente o que você está pedindo, caso você já tenha um projeto em mente. E se você não tiver um projeto em mente, eu tenho certeza que ele vai te ajudar a escolher. Beleza? Muito obrigado. Boa noite.